Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, nosso encontro vai ser sobre princípios e ciclos orçamentários. Hoje estamos aqui gravando as aulas 17 e 18 do nosso curso de Orçamento e Finanças Governamentais. Não me prolongarei muito, mas hoje falaremos dos principais princípios, porque eles são muitos, e falarei também sobre o ciclo orçamentário. E aí nós fechamos a unidade 1 e teremos a nossa prova dia 14/10, na próxima quarta-feira, tá bom? Então vamos iniciar? Vamos lá. Bom, então temos aí o ciclo orçamentário. Entrando. Isso. Princípios e ciclo orçamentários, aulas 17 e 18. Bom, começaremos com princípios orçamentários e quais são os objetivos dos princípios orçamentários, né? Princípios geralmente são regras que norteiam, né, determinado fim, determinada conduta. Então, os princípios orçamentários visam exatamente estabelecer regras norteadoras básicas, né, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Então, esses são os objetivos dos princípios, particularmente dos orçamentários. E como seria a aplicabilidade, né? De onde é que vem essa questão da origem dos princípios? Bom, esses princípios são válidos para os poderes executivo, legislativo, judiciário, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, todo o campo de aplicação da contabilidade pública, onde as finanças públicas estão presentes, se aplicam os princípios orçamentários. Tá? Então, de onde é que ele é originado? Digamos, qual é o aparato normativo desses princípios? A 4.320/64 já traz alguns princípios, vamos tratar de alguns princípios dessa carta legislativa. Vamos também falar da Constituição Federal de 88, alguns princípios trazidos pela Constituição Federal, e tem outros princípios que a doutrina trata, né? E vamos trazer também. Mas enfatizando aqui para vocês que vamos trazer os principais, porque são muitos princípios. Mas já vamos trazer aqui grande parte deles, mas possivelmente eu não esgotarei todos os princípios. Vamos primeiro trazer os princípios na Lei 4.320/64. Então, podemos trazer o princípio da unidade, universalidade, anualidade, orçamento bruto e equilíbrio orçamentário. Então, temos aí 5 princípios que foram trazidos pela Lei 4.320. Princípio da unidade, que também é chamado de princípio da totalidade. O que é que ele diz? Cada ente da federação só poderá ter uma única lei orçamentária. Isso impede a existência de múltiplos orçamentos. Então, a Constituição Federal, com a Constituição Federal, o molde do orçamento se modificou. Passou a ter 3 orçamentos em uma LOA, já sabemos que eles são o orçamento da Seguridade Social, o orçamento fiscal e de investimento de empresas. Antes, o que é que tínhamos antes da Constituição Federal? Nós tínhamos 3 orçamentos de fato andando paralelamente. Era o orçamento fiscal, o orçamento monetário, e tinha um outro orçamento que não veio aqui na minha cabeça nesse momento. Mas eram 3 orçamentos e da Seguridade Social. Então, tínhamos esses 3 orçamentos, e eram 3 orçamentos paralelos mesmo. Então, isso era um descontrole muito grande. Então, a Constituição Federal colocou uma LOA apenas, e dentro desta LOA temos 3 orçamentos, mas existe apenas uma lei orçamentária. Então, é o princípio da unidade ou totalidade. Temos também o princípio da universalidade. Tá?
A Lei 4.320 tem vários artigos que trata sobre esse princípio, artigo 2º, 3º, 4º trata, e ele também foi previsto lá pela Constituição Federal. Entretanto, inicialmente, a sua previsão está na Lei 4.320. Então, o próprio nome já diz, universalidade. Então, deve-se conter tudo. Ou seja, quando a gente fala de universo, a gente fala de totalidade, né? A gente fala de grandiosidade. O universo está dentro do universo. Então, o princípio da universalidade é basicamente que a LOA deve conter todas as receitas e despesas. O que tem que estar no orçamento, todas as receitas e despesas daquele exercício financeiro. Então, tem que atender o princípio da universalidade. Esse princípio admite exceção? Sim, tem exceção. Tributos criados após a elaboração do orçamento. Sim, o orçamento foi estimado, existe um projeto de orçamento e que o orçamento tramitando surge um novo tributo. Ah, essa receita desse tributo não entra no orçamento? Entra. É uma receita, sim, é uma receita orçamentária. Ela não foi prevista, mas a partir do momento que ela foi criada e que ela é arrecadada, ela é uma receita orçamentária. Então, entendam uma frase. Toda receita que está no orçamento é orçamentária, mas nem toda receita que não está, não é orçamentária. Então, temos receitas que são criadas depois e que, a depender da sua natureza, ela é orçamentária, ainda que elas não estejam previstas no orçamento. Então, eu trago um desenhozinho falando aí sobre como é que funciona. Todas as receitas e despesas precisam estar na LOA, e a LOA, ela deve ter a sua vigência do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Outro princípio é da anualidade ou periodicidade. Então, é aquilo que já está subjacente ao que estamos estudando. O princípio diz que a LOA tem que atender ao exercício financeiro, né? Esse período da sua vigência deve coincidir com o exercício financeiro. E aí eu chamo a atenção que não é a partir do momento que ela é publicada ou que ela é aprovada que a sua vigência começa. Não. Ela tem que conter um ano e é a partir do dia 1º de janeiro ao dia 31 do 12. Ah, ela entrou em atraso. Não interessa. Ela vai terminar dia 31 do 12. Tá? Porque é dentro do exercício financeiro. Esse princípio admite exceção? Sim, admite uma exceção. Créditos adicionais com vigência plurianual. Então, quando o ato de autorização é promulgado para ser utilizado no orçamento subsequente, denominados de créditos adicionais com vigência plurianual, se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Vamos ver créditos adicionais e vocês verão. Isso aí, basicamente, é quando os créditos são abertos, faltando 4 meses para o exercício acabar. Só que vão ser utilizados nos outros anos. Então, o que é que acontece? Esses créditos abertos dentro dessa vigência de 1 ano, eles vão se prolongar em outros anos. Então, é chamado de créditos adicionais com vigência plurianual. E aí tem o princípio da anualidade, que tem a LOA, né? A execução, LOA, receita e despesa, e a execução dentro do exercício financeiro. Então, é bem intuitivo esse princípio da anualidade. Temos também o princípio do orçamento bruto e do orçamento do equilíbrio orçamentário. O orçamento bruto, o que significa dizer isso? Esse princípio surgiu juntamente com o da universalidade, ou seja, a universalidade tem que estar tudo, todas as receitas e despesas, visando o mesmo objetivo, ou seja, todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no orçamento com seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. Eu trouxe um exemplo numérico que eu vou trazer para vocês nesse instante, sobre o orçamento bruto. Não é porque essa operação de crédito vai ser para aquele bem que eu vou comprar, que eu já vou fazer a dedução. Bom, essa receita de operação vai sair aqui, então eu vou botar o valor líquido aqui. Eu recebi 50 mil, que vai entrar nesses bens de capital, que está aqui com saldo de 100 mil que eu vou gastar. Mas esses 50 mil vai ser para os 100 mil. Então, vamos botar 50 mil aqui, porque esse 50 de receita vai para essa despesa de 50? Não. Tem que colocar tudo. Tá? E o equilíbrio orçamentário, né? O montante da despesa autorizada em cada exercício
não poderá ser superior ao total de receitas. Então, é a questão do equilíbrio, que é um debate constante, essa questão do equilíbrio, porque nós sabemos que tem a questão do equilíbrio efetivo, que é quando, de fato, o governo entra com o seu planejamento orçamentário, executa o planejamento, sem tomar empréstimos, e quando existe o equilíbrio formal, que o planejamento já consta a operação de créditos, já consta empréstimos que o governo vai tomar. Então, isso é um equilíbrio formal, porque, na prática, não está bem equilibrado, porque o governo, para pagar suas despesas, precisa tomar empréstimo. Tá certo? Eu vou explicar isso também com um exercício prático aqui. E aí, entendendo o princípio do orçamento bruto. Como seria o princípio do orçamento bruto? Temos aqui uma LOA, onde tem tributária, aluguel, operação de crédito, e pessoal, 15 mil, material de consumo 17, transferências 3 mil. Então, temos aí o orçamento bruto, 35 mil, 35 mil. Tá? Percebam bem. Aí, o que acontece? Essa receita tributária, 10 mil, a União deverá transferir 3 mil para o Estado. Então, percebam, 3 mil, 10 mil de receita tributária e vai fazer uma transferência de 3 mil. Aí vocês poderiam pensar assim, bom, então já que ela vai transferir 3 mil, vamos cortar 3 mil aqui com 10 aqui e colocar a tributária 7 mil, porque vamos deduzir? Não. É preciso ter a clareza da fonte e da destinação do recurso. Tá? Então, olha aqui, 10 mil e 3 mil, e não dessa forma como eu falei para vocês. Vamos deixar a transferência zerada e tributária 7 mil, porque vai ser tributária 10 mil e eu vou transferir. A LOA tem que ser completa, o orçamento tem que ser bruto com todos os valores, tá bom? E o equilíbrio orçamentário, também chamado de equilíbrio clássico, é aquele que no projeto de lei orçamentária já deve vir o equilíbrio, né? Fixar as despesas e, em cima das despesas que o governo tem, estimar suas receitas, né? Então, vamos ver aqui o que é que eu coloquei para vocês. Esse princípio estabelece que o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total de receitas estimado para o mesmo período. Então, é aquela coisa. Valesca, o que é que se faz primeiro no orçamento? Se estima a receita ou se fixa a despesa? O que é que vocês acham? Fixa a despesa. Então, em cima dos gastos, se faz a estimação da receita. Mas o princípio orçamentário do equilíbrio diz que isso tem que ser de igual valor. Então, conforme o caput do artigo 3º da Lei 4.320, a Lei de Orçamentos, ou seja, a LOA, compreenderá todas as receitas, inclusive as de operação de créditos autorizadas em lei. Assim, o equilíbrio pode ser obtido por meio de operações de crédito. Então, se pode, sim, ter o equilíbrio orçamentário por operações de crédito. Nós vimos que eu mostrei aqui um orçamento que tem lá a operação de crédito, deu 35 mil, 35 mil. Está equilibrado, não está? Com operação de crédito. A entidade pública vai tomar empréstimo para equilibrar esse orçamento. Isso a gente chama de equilíbrio formal. E aí vamos dar um exemplo do equilíbrio formal. Olha aqui, operação de crédito de 20 mil. Ele precisou, a entidade pública colocou já no seu projeto de lei, foi aprovado uma operação de crédito de 20 mil para igualar suas receitas e despesas. Então, ficou aí 35 mil, o equilíbrio formal. Né? E o efetivo também 35 mil, quando não há operação de crédito. Perceberam? Que temos aí um equilíbrio e a entidade pública não precisou tomar um empréstimo para equilibrar o seu orçamento. Isso quase que não existe. Quase que não existe. Quase que não há na prática isso aí. Aí, o que vem a Constituição Federal e fala um pouco mais sobre esse equilíbrio, que eu já falei na aula passada, sobre LOA, né? A questão da regra de ouro. Então, a Constituição Federal propôs o equilíbrio entre operações de crédito e as despesas de capital. Operação de crédito, pessoal, é um tipo de receita de capital. Quando
nós, lá na frente, vamos entrar na segunda unidade, em receitas e despesas, nós vamos entender as categorias da despesa e da receita, e vocês vão entender o que seria uma receita e despesa de capital. Por enquanto, eu gostaria que vocês entendessem que despesa de capital são despesas voltadas para bens de capital, para investimentos públicos. É como se a entidade pública ampliasse o seu patrimônio através das despesas de capital. E as receitas de capital são receitas basicamente vindas da parte financeira, tá? Então, a operação de crédito é uma receita de capital. Não é uma receita que o governo faz na sua atividade fim, como um tributo. Um tributo, atividade fim do governo, ele recebe tributo porque ele aplica para trazer, oferecer à população bens e serviços. Não é isso. Receita de capital, basicamente, ela não está ligada à atividade fim da gestão pública, à manutenção da máquina pública. Tá? Então, voltando aqui. Então, a Constituição Federal propôs o equilíbrio entre operações de crédito e as despesas de capital. O artigo 67, inciso 3, veda a realização de operações de crédito que excedam o montante da despesa de capital. Então, a entidade pública colocou, ou melhor, a Constituição Federal colocou no seu corpo, no inciso 3, artigo 167, que esses empréstimos eles não podem superar o que ele tem de despesa de capital. Porque receita de capital ela deve ser empregada em despesa de capital. Então, se ela recebe muita operação de crédito que exceda sua despesa, vai sobrar dinheiro de operação de crédito. E aí ela vai fazer o quê? Gastos com despesas correntes, o que não deve ser feito. Então, qual é a mensagem que se encontra vinculada a esse dispositivo? É a de que o endividamento só pode ser admitido para a realização de investimento ou abatimento da dívida. Então, quando a gente fala que a entidade pública tomou operação de crédito, eu estou dizendo que ela está se endividando, porque ela está contraindo uma dívida, e nós, contadores, sabemos disso, que a operação de crédito gera uma obrigação a pagar. Não é verdade? Então, isso é endividamento. Então, a Constituição quer dizer o seguinte, que o endividamento só pode ser admitido se for para realizar um investimento para o setor público, para a sociedade, né? Ou abatimento da dívida. Esse que é uma coisa grave, muito grave, essa questão do abatimento da dívida, que isso tem trazido uma ampliação muito grande do endividamento do setor público brasileiro, porque a rolagem da dívida está aí. Porque a própria Constituição Federal, ela deixa essa lacuna de que podemos nos endividar para rolar uma dívida que já existe. É a regra de ouro, tá bom? É a regra de ouro que nós falamos na Constituição Federal e que ela se repete na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, deve-se evitar tomar dinheiro emprestado para gastar com despesa corrente, mas pode pegar emprestado para cobrir despesa de capital. Ou seja, o déficit aqui é permitido. Porque no momento que você toma empréstimo, você vai se endividar. E se você se endivida para pagar uma dívida, você continua endividado. E se você continua endividado, você está no estado de déficit. Bom, então, antes de passar para... Desculpe. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Opa. Bom, então, antes de eu dar continuidade, eu queria mostrar para vocês o seguinte, eu queria recapitular o seguinte, temos vários princípios orçamentários, e os princípios, eles foram, digamos assim, editados de acordo com alguns normativos, Constituição Federal, Lei 4.320 e doutrina, né? E também o Congresso Nacional, eu vou falar de um princípio orçamentário que foi recentemente aprovado, ano passado, que eu vou falar lá na frente. Então, o que vimos até agora? Vimos até agora os princípios orçamentários editados pela Lei 4.320. Tivemos aqueles que permanecem. E vamos agora verificar os princípios orçamentários trazidos pela Constituição Federal. Tá bom? Então, vamos continuar.